nós já falamos aqui o quanto a chegada de um bebê muda a rotina da família, né? Mas olha, ter um filho é um eterno aprendizado. Dar o primeiro banho ou saber quando a criança chora por fome, dor ou cólica são algumas das primeiras coisas que a gente aprende. E aí eles crescem um pouquinho e é hora de ensiná-los a falar, de dizermos não. E claro, né? Tirar a fralda, a chupeta e a mamadeira. Mas e aí, hein? Como executar essas tarefas que parecem ser tão fáceis? Para explicar isso pra gente, eu estou aqui com o Dr. Mário Celso Schmidt, que é pediatra. Seja bem-vindo. Ele que foi meu pediatra, sou obrigada a dizer. Obrigada pela participação. Estou aqui também com a Simone Wagenknecht. Wagenknecht é o sobrenome da nossa Vivi. Ela é parente, né? É cunhada. E o Otto, que é sobrinho da Vivi, filho da Simone, tá se vendo na TV, Otto. Que lindo que você tá. Você viu? Tá dentro da TV. Agora ele vai querer ir lá pegar pra ver se é ele mesmo. Obrigada pela participação aqui também. Trouxe aí desenho, papel. Pode deixar ele à vontade, ele vem, volta. A Vivi também tá aí para nos auxiliar enquanto que ele vai se vendo aí na televisão. Mas, Mário Celso, vamos lá. Quando é a hora certa de tirar a chupeta, a mamadeira, as fraldas? Qual é o momento certo? Existe uma idade específica para isso? A chupeta, na verdade, não deveria ser usada nunca, né? Jamais a chupeta? Jamais, né? A chupeta, ela é um instrumento que pode ser antigênico, principalmente se cai no chão, se a mãe chupa a chupeta e põe na boca do nenê. Isso não pode fazer? Isso não deve ser feito. O adulto, ele tem bactérias na boca, são as bactérias cariogênicas que produzem cárie, e o nenê não tem isso. Se eu chupo a chupeta e ponho na boca do nenê, eu estou transferindo para ele o germe que produz a cárie. E ele não tinha isso. Então, isso não deve ser feito, é uma coisa que tem que ser desaconselhada. Tá, e daí você disse jamais dar chupeta para criança. Mas de que forma? Ela fica chorando e, às vezes, os pais acostumam com a chupeta pelo fato de parar de chorar um pouquinho. Na verdade, a criança não pede a chupeta, né, Suzana? A gente é que dá a chupeta para a criança. Então, a gente induz esse hábito na criança e, daí, depois, para tirar o hábito, fica um pouco complexo. Em tese, a criança, a partir dos 2 anos, deve ser desestimulada a usar a chupeta. Como fazer isso? Conversando, explicando, muita paciência, muito tato, não fazer jogo com a chupeta. Tem uma coisa interessante assim, ó, vamos dar chupeta pro Papai Noel. Criança nunca viu Papai Noel de chupeta. Então, já a primeira mentira aconteceu, a criança começa a ficar insegura, ok? E a mãe nunca deve mentir. À medida que ela vai se aproximando da idade dos 3, 4 aninhos, em que acaba a chamada fase oral, ela naturalmente deixa a chupeta, se a chupeta não foi usada como moeda de troca. Então, não fazer também. Naturalmente a criança vai deixar a chupeta se a mãe ou o pai tiverem paciência de aguardarem esse tempo todo. Então, na brincadeira, a chupeta, quando o nenê acorda, sai da cama, ela deve ficar na cama, guardadinha embaixo do travesseiro. Quando você quiser, você vem aqui dar uma chupadinha na chupeta, mas ela fica aqui dormindo enquanto você vai brincar. Esse tipo de coisa vai ensinando a criança. Eles vão compreender isso? Sim, vão compreender. Mas se for deixar dessa forma naturalmente, não vai prejudicar cada dentária? Vai. A partir dos 2 anos, tem que ser desestimulado isso, porque a chupeta, além de antigênico, eu falei, ela altera toda a anatomia da boca e da face da criança. Puxa os dedinhos para frente, altera a mordida. O odontopediatra sabe muito bem disso e por isso que a chupeta tem que ser desaconselhada. O ideal é não dar chupeta. O ideal é não dar chupeta. Usa chupeta? Já usou? Usou? E como ele usa ainda? Tô tentando deixar só pra dormir, né? Isso mesmo, essa é a conduta certa. Mas ele é bem viciado, só que ele tinha muita cólica, então o bico acalmava. Ele até 5 meses não chupava bico. Até mãe, eu queria que ele chupasse. A gente sabe que não pode, mas eu acho bonito. Aí ele acabou usando. 5 meses ele começou a usar. Ele começou a usar o dedo, na verdade. Sim. Aí o médico disse, não, mãe, agora então bota o bico, que é melhor, né? Mas tá, a gente já vai responder essa pergunta até que a Simone lançou aqui junto com o Dr. Mário Celso. Mas antes, eu nem abri telefone ainda, mas já temos ligação. Alô, quem fala? É Luana. Oi, Luana. Você fala de onde? Bairro da Velha, no Banal. Legal. Luana, sua dúvida. O meu filho não pegou chupeta, foi dedo. E até hoje ele chupa o dedo, ele tem 3 anos e 4 meses. E é difícil conseguir tirar. E olha só, a dúvida da Simone. Alguma coisa desse tipo. Como é que eu faço? Tem alguma forma?
Perfeito. Conforme eu falei agora, é a dúvida da Simone também, que ele acabava chupando o dedinho dele também, né? Eu troquei pelo bico, eu consegui, né? Que lindo que tá ficando o desenho, Otto. Maravilhoso. Vamos lá. E aí, Pois doutor? então, olha só. O dedo vai para a boca naturalmente, a mão vai para a boca naturalmente, quando a boca começa a ser o órgão de prazer da criança. Começa por volta dos 3 meses, vai tudo na boca e naturalmente vai na boca até os 3, 4 anos. Não tem outro jeito. À medida que eu começo a pôr pimenta no dedo, amarrar o dedo, esconder o dedo, esconder a chupeta, insistir para que deixe a chupeta, troca a chupeta, eu começo a valorizar a chupeta ou o dedo. E daí a criança permanece nesta fase dependente da chupeta e do dedo por um longo tempo. Então, as mães e os pais têm que ter paciência de entender que isso é uma fase normal. A mãe que ligou agora, a criança tem 3 anos. Uhum. Ele está na fase oral ainda. Não adianta falar muito no dedo. O ideal é não falar do dedo. O ideal é não falar da chupeta, negociar, como você fez, botar na caminha só para dormir e vai ensinando. Mas não ser uma moeda de troca. Não ser moeda de troca. Se você fizer isso, você ganha um brinquedo tal. Na verdade, a gente tem muita pressa com as crianças. E normalmente a gente tem que esperar que a criança chegue no momento certo de amadurecimento, de entendimento das coisas. Ela naturalmente vai deixar as coisas. Vai deixar fralda, vai deixar bico, vai deixar chupeta, vai deixar mamadeira. Nós temos que ter paciência. E não podemos fazer jogo com a criança porque ela vai entender que está sendo ludibriada. Não é legal. O Otto tá aí adorando aqui a nossa entrevista, aproveitando para descansar um pouquinho. Coisa boa, né, gente? Assim, se você de casa também tiver alguma dúvida, pode ligar para cá, tá? Agora eu abro o telefone, é o 3340-0070. Simone, fraldas, como é que funciona a sua história com as fraldas do Otto? Você já conseguiu tirar ou tá nesse momento? Ele tá no momento, só que agora a professora falou que é inverno, daí é meio difícil. Eu comprei um piniquinho já e eu tô fazendo ele sentir, tipo, a hora que ele tem vontade, ele me avisa, mas ele tá com a fralda, não tirei. Ele vai pro piniquinho com a fralda? Ele vai com a fralda, senta lá e fica xixi, mas vou tirar em setembro dele, a professora me aconselhou. E tá certo? Ele tá com, o Otto tá com 2 anos completos. 2 anos. E aí, um a pouco idade certo tá e um pouco não certo. Tá. Assim, até que idade o Otto pode usar fralda? Você já sabe disso? Você já leu isso? Eu imagino que é enquanto a fralda serve, porque ele já tá no último número. Até os 3 anos de idade. Até os 3. Até os 3 anos de idade é normal a criança usar fralda. E não esquece que ele é o Otto. A menina é mais rápida nas aquisições de habilidades do que o Otto. Uma coleguinha dela Então vocês podem se convencer que desde o nascimento vocês são muito mais espertos que nós, os meninos, em tudo. Olha. Então tem que ter paciência com o Otto. E a fralda noturna, ele pode usar até 5 anos. 5 anos? Então veja assim, ó, tudo que você já escutou, como está atrapalhando e atropelando as crianças sem a menor necessidade. Pois é. Da mesma forma como o bico, a chupeta ou a mamadeira, ele vai deixar a fralda naturalmente se a gente der chance para ele amadurecer isso. Do ponto de vista orgânico, ele tem capacidade de eliminar urina e fezes quando ele quer, a partir de 1 ano e meio só, 2 anos às vezes, e ele emocionalmente vai ter que querer fazer isso. Então, atualmente, as recomendações mais atuais, assim, ó, deixar a criança pedir para tirar a fralda. Esse é o momento certo de tirar a fralda. Tá, mas aí, se ela pedir no inverno? Não tem nada a ver. Não tem? Porque, de repente, ela acaba fazendo depois, faz um xixizinho na calça e tal. O pai tem que recriminar? Não, pode? Não. Não. Mesmo tirando a fralda, é normal que escape xixi e cocô. A gente simplesmente limpa aquilo, explica aquilo e pronto. Não se bate, claro que não. Não se condena, não se dá castigo, nem nada. É uma fase de aprendizado. E a criança, às vezes, demora um pouco de tempo para aprender. Não se iluda, o Otto vai demorar um pouquinho mais do que uma menina na mesma idade, pode ter certeza disso. E não é anormal isso, é normal. E olha só que fofinho ele aqui, descansando. Meu Deus, que fofa que você tem, Simone. Gente, a gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, a Nádia. Oi, Nádia, você fala de onde? Eu falo do bairro da Velha, em Blumenau. Mais uma do bairro da Velha. Bacana. Sua dúvida, Nádia? A minha dúvida é a seguinte, eu tenho 5 filhos e o mais novo tem 2 anos, usa chupeta, usa fralda e ele não fala nada. Quando eu devo começar a me preocupar? Eu já fiz todos os exames e, digamos, não tem nenhuma patologia. Qual que é o normal de uma criança começar a falar? Ótima pergunta. E aí, doutor? Uma criança, a partir de 1 ano, 1 ano e meio, se espera que ela tenha a capacidade de dizer pelo menos 5 palavras com sentido. Mas tem crianças que demoram um pouco mais. Normalmente isso é
característica familiar, né? Famílias onde as crianças demoram um pouco mais para falar. Se essa criança entende tudo o que se diz, como a mãe relatou, se ela é esperta, se todo o desenvolvimento está normal, se a gente já foi ver que ela escuta bem, que ela não tem nenhuma deficiência outra, de novo, espera. A criança tem o seu tempo exato de amadurecimento e de crescimento. E cada criança é uma criança. Existem algumas regras. Por exemplo, 1 ano e meio tem capacidade de saber quando faz cocô, quando faz xixi. Mas isso é matemática. E eu brinco no consultório que matemática e medicina não dá muito certo. Às vezes não casa as coisas. 2 e 2 em medicina não é 4 às vezes. Então tem que esperar o amadurecimento da criança como um todo. Então essa criança que a mãe referiu, possivelmente é normal. É só esperar um pouquinho. Até porque tem 5 irmãos, né? Ela falou? Aham, 5. E ele é o último. 5, tem mais 4, né? Ele é o último dos 4. Certamente ele vai fazer alguma coisa, os outros 4 correm na frente. Ele não tem chance de crescer. Os outros bloqueiam ele. Vão na frente dele. O caçula é de qualquer modo, os outros também já estão ensinando ele. Sim. A mãe tem que ter paciência e olhar a turma dela brincar. Que legal. Olha, gente, muitas ligações aqui. Eu peço até para que o doutor volte numa próxima oportunidade, porque muitas pessoas tentando falar aqui. Peço desculpas que a gente não consegue passar todas as ligações adiante, até porque, claro, o nosso tempo é curto, mas a gente vai falar sobre isso novamente aqui no nosso Ver Mais. Só rapidamente, a gente tem uma literatura aqui bacana para indicar, né? Para os pais aí que querem saber como educar seus filhos, de que forma fazer. Olha só que interessante. Filhos da gravidez aos 2 anos de idade. Em qualquer livraria, né? Qualquer livraria. É da Sociedade Brasileira de Pediatria e é um livro de consulta para médicos até. E para os pais. Muito interessante. Ele é muito útil. Doutor Mário Celso, na próxima oportunidade a gente continua falando, tá? Obrigada mesmo pela participação. Otto, meu lindo, que querido que você foi, Quietinha. Não vou falar muito, senão ele já começa a fazer cara feia. Simone, obrigada, tá? Obrigada também pela participação.